nosso colóquio, desse primeiro que nós realizamos em 2013, foi de conhecer pessoalmente alguns dos autores que nós líamos no grupo. E nós começamos então pelos mais próximos fisicamente, né? Os que se encontravam mais próximos a Santa Maria. Eram autores que alguns de nós tinham contato pessoal e vários que nós não tínhamos contato pessoal. A ideia então foi aproximar autores que trabalham com estudos fronteiriços, que são da mídia, estudos de mídia, mas que também são de outras áreas. A ideia então foi de fazer um primeiro encontro para que dali surgisse alguma perspectiva sobre essa relação entre mídia e estudos fronteiriços. A intersecção entre estudos de mídia e estudos fronteiriços é bem recente. Nós temos um grupo aqui na Federal Santa Maria, há um grupo novo também na Federal do Mato Grosso do Sul, há um outro grupo na UERJ, e basicamente são esses os grupos que a gente conhece. Há uma pesquisadora na URGS, né? Mas grupos que trabalham sistematicamente são muito poucos. E a gente, ao mesmo tempo então que está tentando se articular com os pesquisadores de mídia e estudos fronteiriços no Brasil e fora do Brasil, a gente também busca se relacionar com pesquisadores de estudos fronteiriços com outras abordagens, né? Para que esse contato pessoal alavanque a relação acadêmica, que ainda é muito pouca, porque há muita gente que analisa a mídia em outras áreas do conhecimento, né? Os fenômenos de mídia são hoje fenômenos muito caros para pesquisa. No entanto, como a pesquisa em comunicação avançou bastante e ela tem se tornado bastante estrita, é importante que a gente comunique, né, para essas outras áreas algumas pequenas conquistas científicas que nós temos. Porque em alguns momentos a maneira como outras áreas se aproximam da mídia nos parece carente de foco. E é fundamental que a gente dialogue no sentido de que essas pequenas conquistas que nós temos, né, comecem a ser aproveitadas por outras áreas da mesma maneira como a comunicação sempre se serviu das mais diversas áreas do conhecimento para se construir. Como é que a Folha de São Borja retrata a questão do comunismo e das fronteiras na década de 70? Com relação ao comunismo, é uma fala sobre o comunismo, o inimigo que está entre nós e que deve ser combatido. Nós estamos então desenvolvendo um levantamento amplo, né, das revistas de referência brasileiras, né, que vão trabalhar essa questão das fronteiras, que é a Veja, a Época, a Carta Capital e Isto É, e também estamos desenvolvendo uma ampla pesquisa sobre estado da arte, ou seja, uma pesquisa da pesquisa que é feita sobre as fronteiras internacionais no Brasil, sobre a comunicação das fronteiras. Ressaltando que no conjunto, pelo menos que eu conheço do audiovisual nacional, existem ainda poucas produções que abordam o tema, né, da fronteira. Esse mapa do crime, ele está inserido numa edição especial da revista Veja, que é uma edição especial sobre crime, que vai trazer mais ou menos no mesmo peso os crimes de fronteira e os crimes das favelas, das periferias brasileiras, como os dois grandes problemas em relação à segurança nacional. Aqui tem pessoas não somente de diferentes universidades, mas de diferentes áreas de estudo,
diferentes campos, né? Falando sobre uma problemática que é um campo mais ou menos novo de conhecimento, né? Que tem tudo para ser explorado e a gente precisa de encontros como esse. Nossa presença no evento dá conta da apresentação, né, das relações entre Brasil e Uruguai, especificamente na área da saúde. Tomando como território de estudo, como laboratório de estudo, as cidades de Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai. Nossos estudos tiveram como objeto o Comitê Binacional de Integração em Saúde, instituído naquela região fronteiriça, no ano de 2003, que possibilitaram então uma interpretação, né, da problemática de saúde naquela localidade. Os estudos então possibilitaram a identificação de avanços, né, na cooperação entre atores locais na área da saúde, mas também evidenciaram alguns obstáculos, como por exemplo a compensação financeira pela utilização e o acesso aos serviços de saúde, bem como a contratação de profissionais, né, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, tanto pelo lado brasileiro como uruguaio. Obstáculos também de ordem jurídica foram identificados nos estudos, né, naquela localidade, bem como administrativos. A minha dissertação de mestrado foi sobre comunicação em espaços fronteiriços a partir de rádios comunitárias. E ela foi desenvolvida a partir de uma pesquisa em uma rádio comunitária de Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, e outra em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. O que chamou a atenção na pesquisa de mestrado é a forma como, ao falar do local, a fronteira é a referência primeira. Não se consegue no rádio comunitário, ao falar da sua cidade ou daquilo que lhe toca diretamente, esquecer o fato de ser fronteiriço. Na pesquisa de doutorado, eu me desloco para uma fronteira internacional e vou estudar uma fronteira conflito. A partir de um conflito de fronteira entre a Colômbia e o Equador, vou observar como o jornalismo de referência desses dois países se ocupam desse acontecimento. Me chamou muito a atenção o modo como o jornalismo brasileiro se apropria de uma fronteira que ele não tem relação. Porque era Colômbia e Equador, a gente sabe que o Brasil tem limite com a Colômbia, não faz fronteira com o Equador, mas essa fronteira está distante do Brasil. E o modo como o jornalismo tem que se movimentar para dar conta da cobertura disso é bastante curioso. Nesse caso, ele se apropria muito mais do jornalismo de um dos países do que fazendo meio termo entre o jornalismo dos dois países. O jornalismo poderia recortar dizeres a partir de dois jornalismos, da visão do Equador sobre os acontecimentos e da visão da Colômbia dos acontecimentos. E aí nos traria, para os leitores brasileiros, uma visão muito mais abrangente do que é aquela fronteira, do que aquele acontecimento provocou. Mas ao se filiar apenas a um jornalismo, o jornalismo de um país, traz uma visão muito unilateral. Recentemente, então, eu desenvolvi uma tese em que eu trabalho a questão da política de línguas na mídia no Mercosul, tomando como corpus de análise os jornais de fronteira. Esse estudo se baseou em jornais impressos da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina, e eles levaram em conta os jornais impressos do lado brasileiro, que é a área onde há mais produção de jornalismo local, impresso. O outro lado da fronteira, ou seja, nas cidades uruguaias e argentinas, e eu falo sobretudo das cidades gêmeas, porque a seleção do meu corpus foi efetuada nessas cidades gêmeas, que são as mais importantes para integração fronteiriça e integração entre os países. Nessas cidades há muito poucos jornais impressos em comparação com as cidades brasileiras. Então essa é uma característica da comunicação nas fronteiras atualmente.
uma certa projeção do Brasil em termos de produção jornalística nessa região. Inclusive, esses jornais muitas vezes circulam do outro lado. Tem anunciantes e tem consumidores uruguaios e argentinos, o que não acontece no sentido inverso. Outro ponto interessante que foi verificado é como as línguas espanhola e portuguesa funcionam nesse contexto. Então, os jornais brasileiros muitas vezes fazem uso da língua espanhola para chegar a esse público leitor uruguaio e argentino. A fronteira não é um lugar onde se fala português do lado brasileiro e espanhol do lado uruguaio ou argentino. Ela é um lugar onde se fala português e espanhol dos dois lados, em maior ou menor medida. Investigo um jornal de São Borja, chamado Folha de São Borja, numa peculiaridade, muito em função do período da ditadura militar. Por que essa temática? Porque nossos estudos nos levaram a compreender que desse período da ditadura militar a gente tem muitos estudos sobre os grandes jornais, a mídia mais importante. E as cidades de fronteira, e que eram naquele período de zona de segurança nacional, temos muito poucos estudos. Então, é um campo que está pouco explorado e que precisa ser trabalhado. Porque a gente precisa entender que fazer jornalístico é nessas zonas e nesses lugares com essa peculiaridade, né, de ser zona de segurança nacional. Comecei uma pesquisa sobre fronteiras aqui em Santa Maria, quando eu me formei, entre 2001 e 2002, e comecei a trabalhar com fronteiras porque já morei numa região de fronteiras. Eu morei na região de Uruguaiana, Pasto de los Libres, por 6 anos. Quando eu cheguei em campo, eu descobri que era importante também telenovela para essas pessoas, e aí eu fui fazer o meu mestrado na Universidade de São Paulo, em 2003, de 2003 a 2006, fiz o meu mestrado lá, mas a minha pesquisa de campo continuou sendo a fronteira uruguaiana Pasto de los Libres. Trabalhei com a questão da ficção televisiva seriada, né, telenovela, minissérie. E quando chegou o momento de fazer o doutorado, eu achei interessante eleger mais de um estudo de caso, mais de uma fronteira, que também participou da minha história de vida, né? Por exemplo, Rivera Santana do Livramento, a fronteira Uruguai-Brasil, também foi importante na minha trajetória. Foz do Iguaçu, Cidade do Leste. Identifiquei algumas situações assim, problemáticas, né, nessas regiões de fronteira em que eu fiz pesquisa. Por exemplo, a reiteração constante na televisão brasileira do estereótipo negativo em relação ao paraguaio, né? A associação do paraguaio à ideia de falsificador. Nesses estudos de caso que eu realizei, dá para perceber que existe uma complexidade de representações possíveis que não aparecem na mídia brasileira, e o fato já de não aparecerem já influi na relação cotidiana entre esses fronteiriços, colaborando para o afastamento ou para a aproximação. Então, no caso dessa fronteira Paraguai-Brasil, veio muito à tona essa ideia do estereótipo negativo, preconceito racial do brasileiro em relação ao paraguaio, né? No caso da fronteira Brasil-Argentina, vem à tona o estereótipo do adversário à altura. O argentino é considerado um adversário, mas ele é considerado um adversário à altura do brasileiro, que, por um lado, a gente tem uma predominância de narrativas que falam da rivalidade, são construídas